A igreja de Jesus é um corpo místico. Por isso, eu creio que ainda há de se levantar um homem poderoso nesta nação, que corrija o equívoco e que dê à nação o poder de liberdade ao fazer com que todas as organizações, empresas religiosas retirem do seu CNPJ, da sua razão social, o nome igreja e coloquem o que de fato é uma organização religiosa, uma empresa religiosa, uma associação religiosa, seja o que for. Mas nomear uma empresa do terceiro setor como igreja é uma agressão aos ensinamentos de Deus e de Cristo, que disse, ele teria uma igreja, um corpo místico edificado sobre ele mesmo, contra quem as portas da morte não prevaleceriam. Jesus disse em Mateus capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus, ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos. A palavra é reunido, reunião é o cumprimento das profecias da reunião do povo de Deus. E esta reunião aconteceria onde? Ele disse, em Cristo. Jesus disse, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Aquele que permanece onde? Ele disse, em mim. Ele é a rocha, edificados sobre ele. Ele é o lugar. Jesus é o lugar onde Deus reuniria o seu povo, porque em seu corpo está escrito, ele fez um homem só, ele reuniu um só corpo, e ele, para ter a primazia em todas as coisas, ele se tornou cabeça, ou a cabeça deste corpo. Jesus Cristo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em que nome? No seu nome. Reunidos no seu nome, o nome é a razão social. Cada empresa religiosa tem uma própria razão social, um próprio nome pelo qual eles se reúnem. Se reúnem em nome de Jesus também, mas se reúnem também em nome da sua razão social, em nome de outro nome. Então por que usam o nome Jesus? Para se cumprir a profecia. A profecia que diz, vamos ler a escritura, Isaías capítulo 4, versículo 1. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, tira a nossa vergonha. 7 mulheres. A palavra 7 para simbolizar a totalidade. Para não escapar nenhuma. Mulheres, aquilo como todos têm compreendido, sendo um símbolo da igreja. 7 mulheres, todas as igrejas. Uma palavra profética naquele dia. A palavra naquele dia, muito usada nas profecias, se referindo aos últimos dias. Lançarão mão de um homem, este homem Jesus Cristo, dizendo, nós vamos comer do nosso próprio pão. Ou seja, nós teremos a nossa própria forma de nos alimentar. Nós criaremos um governo e nos alimentaremos deste governo. Eles se alimentam das ovelhas, comem das ovelhas, através do sistema, do esquema de exploração, um governo próprio, que gera próprios recursos, e diz, vamos nos vestir da nossa própria roupa. A roupa que eles criaram, exatamente como Adão e Eva no princípio, ou como Nimrod também no princípio, criaram um sistema, um meio, uma nação, um governo, e aí Nimrod chamou Babel, ou porta de Deus. Para quê? Disse Gênesis, para tornar célebre o nosso nome. Mas assim, para se cumprir a profecia, todas estas igrejas preservariam o nome Jesus, usariam os nomes sagrados, mas comeriam do seu próprio pão, se vesteriam do seu próprio vestido, gerariam seu próprio meio de sustento e de vida, se tornando independentes de Jesus, porque criariam o próprio governo para se cumprir a profecia. Então somente queremos usar o seu nome. E aí o nome de Jesus é usado para quê? O nome de Jesus está sendo usado para engordar
um sistema completamente mundano. Por que as igrejas têm presidentes? E a igreja de Cristo na Bíblia não tem presidente? Porque estão imitando a forma de governo do mundo. Por que as igrejas feitas pelos homens têm placa, parede, razão social, conta corrente, tem corpo jurídico, advogados, contadores? Por quê? Se Jesus disse que a igreja dele, o reino dele não é deste mundo. Porque há uma diferença entre a igreja de Deus e a igreja dos homens. Apocalipse diz que foi visto um cavaleiro e ele tinha uma balança na mão. E ele estava comercializando, vendendo, fazendo negócio. O que são as igrejas de hoje? Fazendo negócio, comércio. Estão negociando. E qual é o comércio? O nome Jesus, o nome Deus, o nome Espírito Santo, o nome Bíblia. São meios pelos quais se ganha dinheiro. Isso é o quê? Cumprimento da profecia. Farão comércio de vós. Como está escrito. Farão comércio de vocês. Mercadejando a palavra de Deus. Fazendo mercado da palavra de Deus. Tirando vantagem da credulidade das pessoas. Para nós termos uma ideia, o que as igrejas têm praticado neste mundo, usando os nomes sagrados como disfarce para uma empresa e uma nação completamente independente da nação a qual ela está estabelecida, na qual está estabelecida. Podemos citar, por exemplo, a nação romana, escondida atrás de um nome Igreja Romana, do Vaticano, lá do Papa. Simplesmente, através da coroa portuguesa, colonizou o Brasil. Colonizou o Brasil. Assassinou milhares e milhares de nativos. Para quê? Para estabelecer a nova ordem. Para trazer paz a esta terra. Em nome de Deus, através de cruzadas e etc. Que qualquer um pode ver nos anais da história. Nos livros da história. E se tornou proprietária de grande parte das terras brasileiras. Hoje, Roma, um país que não tem nada a ver com o país brasileiro. O Brasil proclamou a independência de Portugal, está comemorando. Mas Roma ainda é dona de boa parte dessa terra. O centro das cidades brasileiras pertence a quem? Eu não sei dimensionar quanto das terras brasileiras não pertencem ao Brasil, pertence a um país estrangeiro, a uma nação estrangeira. Esconde atrás de um nome? Igreja. Todas as igrejas, na sua grande maioria, são empresas multinacionais. E elas também detêm, dentro do nosso país, dentro do Brasil, elas detêm um governo completamente independente. É uma nação dentro de uma nação. Como nós já vimos em outros estudos, você pode chamar uma igreja de nação ou de reino. As palavras são sinônimas. Quando a Bíblia fala que Jesus vai voltar e todas as nações se lamentarão diante dele, está escrito todas as nações, sem exceção, todas as nações. Segundo o Aurélio, e está de acordo com o termo grego para nações, qualquer organização jurídica é uma nação. E disse a Escritura Sagrada que toda nação, toda associação deste mundo é uma nação. Nação não é só país, Brasil, Portugal, Inglaterra, não. Todo governo, toda pessoa jurídica, tudo isso é uma nação. E por que todas as nações vão se lamentar perante Jesus Cristo? Nós temos que entender o contexto bíblico, em especial, ele é um contexto religioso. Todas as organizações religiosas, as nações religiosas, chamadas igrejas, ou seja lá o que for, todas elas vão se lamentar. Por quê? Porque assim como os fariseus, elas criaram um governo. E então, para onde foi Jesus Cristo? Ficou lá no céu. E aqui eles instituíram seus próprios pastores, seus próprios líderes, os seus próprios fundamentos, diante de quem as pessoas têm que prestar conta. E se elas não andarem de acordo com os governos religiosos a qual elas pertencem, elas são disciplinadas.
cortadas, excomungadas, expulsas, desligadas. As palavras podem mudar, mas a pretensão é a mesma da Idade Média. Matar a pessoa de alguma forma, seja fisicamente, ou seja, anulando qualquer influência que ela possa ter sobre aqueles que estão no poder da igreja. Talvez você ache que eu estou exagerando, não estou não.